Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilvo Ensina. Como se aprende pela fé? A fé sempre antecede os milagres? Esperança é ter fé? O que é ser resiliente? Vejam isto e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilvo Ensina. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Algumas coisas importantes que nós precisamos aprender sobre a fé, que é um dos primeiros princípios do Evangelho de Jesus Cristo, onde ocorre as coisas que realmente o Senhor deseja que aconteçam. É uma das exigências para que nós possamos conquistar algo, é nós acreditarmos. Nós podemos ter uma definição de fé. Fé é ter confiança em alguma coisa ou em alguém. Como geralmente é usado nas Escrituras, a fé é a confiança em Jesus Cristo e que leva as pessoas a obedecerem. Para levar à salvação, a fé deve ser centralizada em Jesus Cristo. E desta forma nos fortaleceremos e nos tornaremos resilientes. Alguma coisa que nós precisamos entender: o que é resiliência? A resiliência é a capacidade que todos temos de nos adaptar psicologicamente para enfrentar situações menos favoráveis e nos tornarmos resistentes. É uma habilidade que, se desenvolvida, nos permite explorar limite das emoções sem, contudo, rompê-la. Ter a força, o desejo de ir avante e de realmente sobrepujar todas as situações. Eu gostaria de usar as Escrituras para que nós pudéssemos ter uma visão ou uma definição de uma forma sobre a fé. Então, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Então, essa é uma das melhores definições que as Escrituras nos dão sobre a fé. Algo importante sobre a fé também é a palavra esperança. Nós precisamos entender que nas Escrituras, quando fala sobre a esperança, Cristo, na verdade, sempre ensinou que é importante ter esperança, mas do verbo esperançar e não do verbo esperar. E qual é a diferença, então? O verbo esperançar é você agir para depois esperar e não simplesmente esperar passivamente que as coisas aconteçam. Então nós temos que ter a ação para haver uma reação. Existe nas Escrituras uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está registrado em Lucas, no capítulo número 5, com o apóstolo Pedro. E foi uma experiência com Jesus Cristo, onde ele pôde aprender, por essa experiência, desenvolver a sua fé. Porque fé é como uma semente. Você planta e você precisa cuidar para que ela possa crescer e se fortalecer. E nessa escritura é aquela história ou aquela experiência de Pedro, quando ele estava, na verdade, pescando e o Senhor estava ensinando a multidão. Então vamos acompanhando no versículo número 2 do capítulo 5 de Lucas, nós lemos: E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E Jesus Cristo, nesse momento, ele pediu para que os apóstolos pudessem afastar um pouco o barco, porque tinha uma multidão em cima de Cristo e ele queria ensinar. Então nós vamos ver lá que no versículo 3 diz: E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E no versículo número 4, então, nós vamos ver que depois que o Senhor acabou de falar com a multidão, então diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É interessante notar que Jesus Cristo, de uma certa forma, conhecia os seus apóstolos, conhecia Pedro e estava preparando Pedro para ser o novo presidente da igreja, a partir daquele momento em que Cristo iria ser morto e ressuscitar. E os apóstolos iam continuar a sua missão e haveria um líder, uma cabeça, que é chamado profeta ou presidente. E Pedro estava sendo preparado pelo Senhor para que ele pudesse ter essa experiência. Mas ele só poderia chegar nessa posição com segurança, com algumas experiências. E o Senhor estava nesse momento proporcionando a ele essa experiência. Então nós vamos ver aqui que, respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então Cristo, ele disse para Pedro, vai lá e lança a rede. E Pedro então disse, olha, nós estamos a noite inteira trabalhando e não pegamos nada. Algo que nós poderíamos pensar aqui em uma aplicação, que talvez o próprio Pedro, embora as escrituras não dizem, mas eu fico pensando naquele momento que talvez Pedro pudesse dizer, olha, eu tô cansado, eu estou lançando a rede a noite toda e não pegamos nada. Mas o que acontece então é que Pedro, ele poderia talvez questionar ou indagar o Senhor e dizer assim, olha Senhor, a sua profissão é carpinteiro e a minha profissão é pescador profissional. Eu sei como pescar, como fazer o trabalho, e realmente a noite inteira pescando, nós não apanhamos nada. E lendo esse versículo 5, ele diz lá, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, aí ele diz, mas é uma condição. E nesse momento, de uma forma, para nós entendermos o versículo, de uma forma sutil, Pedro, nesse momento, estava se lançando ou exercendo a fé dele. Então, ele disse para o Senhor, mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. Então, imagine, ele a noite inteira, cansado, eu não sei quantos já tiveram uma experiência de ver pescadores lançando a rede para pescar. Eu tive certa vez uma experiência que eu estava lá em Recife e eu vi uns pescadores puxando uma rede na praia. E eu fui lá para tentar ajudar. E eu peguei a rede e comecei, junto com os pescadores, puxar a rede. E era muito pesado, né? Só que tinha um momento que eu estava puxando e os pescadores ficavam parados. E eu pensei, nossa, mas eu estou aqui fazendo maior força e eles ficam parados, né? Depois que eu percebi que eles só puxavam a rede na hora que a água estava vindo para a praia. Então ela ajudava eles a puxar a rede com os peixes. Quando a água voltava novamente para o mar, eles só seguravam a rede, para não fazer muita força. E aí que eu percebi isso. Então, são, na verdade, métodos que a pessoa, ela realmente é profissional naquilo, ela conhece os detalhes para poder ter um maior sucesso naquilo que ela faz. Então, muito provavelmente o Pedro podia dizer, olha, senhor, a noite toda lancei rede e não peguei nada. Mas eu sei quem está falando comigo. E ele diz, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Então ele lançou a rede. Talvez Pedro pudesse pensar e dizer, olha senhor, eu estou muito cansado, a noite toda aqui trabalhando, não peguei nada produtivo, vou voltar para casa, eu vou descansar um pouco, amanhã de manhã eu volto, ou à tarde,
e aí eu lanço a rede para tentar alguma coisa. Mas ele sabia que era Cristo que estava falando com ele. O apóstolo Pedro já tinha tido algumas outras experiências com Jesus Cristo, e a sua fé estava sendo exercida, aumentada. Então ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí, como nós falamos, a fé, ela antecede os milagres. Então nós temos que entender que nunca na face da terra, qualquer milagre que aconteceu, sempre alguém exerceu fé. Talvez nós fomos os beneficiários desse milagre por causa da fé de outras pessoas, ou outras pessoas se beneficiaram por causa da nossa fé. E no versículo número 6, então, nós vemos o que aconteceu. Isso depois de Pedro ter exercido a fé. E diz lá: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então imagine, ele disse: olha, acabei de ficar a noite toda aqui pescando, não peguei nada. Imagina uma rede vazia. E quando Cristo então disse para ele fazer, e ele exerceu fé, e talvez ele pensou: bom, quem está falando comigo é o Criador dos céus e da terra, e toda a natureza obedece a ele. Então, muito provavelmente, esse exercício de fé de Pedro, então por isso que ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, porque é o Senhor que está falando e eu sei que alguma coisa vai acontecer. Na verdade, nós temos que entender que fé não é só ter esperança que vai melhorar ou que vai ter um milagre, mas é ter a certeza de que Deus vai realizar esse milagre. Essa é a fé verdadeira. E no versículo número 7, então, nós vemos que de tanto peixe que eles pegaram, diz lá: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Quase afundou o barco de tanto peixe que eles pegaram. Alguns minutos atrás, Pedro disse: olha, noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E na obediência e no exercício da fé é que o milagre acontece. E aí então Pedro foi abençoado, assim como aqueles que estavam com ele naquele momento. No versículo 8, então, nós vemos: e Simão Pedro, vendo isso, naquele momento em que o Senhor disse para ele: olha, lança a rede, e ele então exerceu a fé para isso, e quando ele viu o milagre, que a palavra, ou o desafio, o convite que Cristo fez para ele: olha, vai lá e lança a rede. Como eu disse, talvez Pedro pudesse pensar: não, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso mais tarde. E Cristo ia respeitar a decisão dele também. Cristo apenas falou para ele: olha, vai lá e lança a rede. Quer dizer, vai lá e veja se o milagre vai acontecer ou não. Então ele precisou dar o passo, ele precisou agir para poder então receber o benefício. E quando ele viu aquele milagre, todos aqueles peixes que quase os barcos foram a pique, afundaram, então ele se prostrou perante Cristo e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. No sentido da humildade, ele reconheceu que ainda ele tinha que aprender muitas coisas. E muito provavelmente, quando ele disse: ausenta-te de mim, claro que ele não queria distância de Cristo, ou ele não queria ficar longe de Cristo, ou andar com Cristo para ainda mais aumentar a sua experiência de vida espiritual e melhorar através dessas experiências, mas ele, na sua humildade, ele se sentiu perto de Cristo ainda como uma pessoa que precisava aprender muito. Por isso que ele falou: Senhor, por favor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Então, apenas lembrando, estudando as Escrituras, se vocês estão vendo uma imagem de uma Escritura aí toda anotada, né? Então talvez muitas pessoas se preocupam muito com o papel, né? Não, eu tenho que guardar,
Então eu aprendi que se nós tivermos a nossa Bíblia muito novinha, capa, tudo, né? E ela não estiver anotada com anotações pessoais e mostrando que nós estamos buscando conhecimento, estudando as Escrituras e elas anotadas e marcadas, muito provavelmente a ação da fé não adianta nada. Nós aprendemos na Escritura de Tiago que fé sem obras é morta. Então não adianta alguém dizer, não, eu tenho muita fé, mas ele não sai do lugar, ele não faz a sua parte, ele não faz aquilo que ele pode fazer. E aí então ele vai aguardar a parte em que ele não pode. Aí é a hora dele dizer, Deus, já fiz aquilo que eu posso fazer, e o Senhor sabe disso, e agora eu preciso que o Senhor me ajude. E com certeza o Senhor vai nos ajudar. Então, encerrando somente, lembrando, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Então, talvez muitas pessoas achem, não, enquanto eu não conhecer todas as coisas, desde o início da criação até o final dos tempos do mundo, eu não vou seguir a Cristo, eu não vou realmente aceitar fazer convênios e as coisas que são importantes entre o homem e Deus. Então, por isso que de fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas, mas claro, é ter um conhecimento. E até onde nós podemos entender, nós vamos aprender e aceitar. E até onde nós não entendemos, até o momento, nós vamos exercer a fé. Por isso que, portanto, se tendes fé, tendes esperança, lembrando do verbo esperançar, que é agir para poder esperar, nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Então, eu espero que eu possa ter auxiliado e ajudado a ampliar a nossa visão aqui sobre a fé, que é uma palavrinha curta, de 2 letras, mas que é o poder onde move montanhas, é o poder onde Deus criou a terra, Deus criou, executou o plano de salvação, expiou os pecados por nós para nos resgatar e nos salvar. Que nós possamos, aos poucos, mas sempre, desenvolver a fé, tendo a esperança, fazendo a nossa parte, e aí podemos então esperar a mão do Senhor em todas as coisas. Muito obrigado e eu espero que eu possa ter ajudado. E só para encerrar, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal. E se você já se inscreveu no canal, compartilhar esse vídeo e os outros vídeos que eu já fiz e você ativar o sininho também. E, se possível, sempre curtir o vídeo, para que eu possa, na verdade, sempre estar ajudando e auxiliando no pouco que eu sei, mas que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.